A televisão no Brasil foi inaugurada no dia 18 de setembro de 1950, trazida pelo jornalista Francisco de Assis Chateaubriand, que fundou a primeira emissora do país, chamada TV Tupi. Assim que surgiu, a TV só contava com conteúdos ao vivo, mas logo no início da década de 60, o videotape apareceu. Esse equipamento possibilitava que os programas fossem gravados antes de irem ao ar, viabilizando uma nova forma de fazer televisão. Desde então, a TV se tornou um dos meios de comunicação mais amados pelos brasileiros, que acompanham diariamente novelas, jornais, programas de entretenimento, entre outros. Ao longo dos seus 73 anos de existência, a televisão brasileira passou por diversas transformações que andam junto com inovações tecnológicas, e até hoje é um dos principais meios de comunicação existentes. Para saber um pouco mais sobre a história da televisão no Brasil, assista agora o Bendita Hora. Muito bem, gente. Olha aí, ó, 73 anos da televisão aqui na TV, aqui no Brasil, em 73 anos. Puxa vida! Certamente eu não tinha nascido ainda. Quando eu cheguei, já teve uma Copa do Mundo. Foi bem na época da Copa do Mundo que eu nasci, que teve uma repercussão assim nacional de tanta gente que estava comprando televisão só para assistir o Pelé e tantas coisas aí. Novelas que a minha mãe assistiu, que fazia muita gente no Brasil parar naquele horário para ficar na frente da telinha das televisões. Quanta audiência, quantos acontecimentos, entretenimentos, jornalismo, não é? Filme, Sessão da Tarde, Elvis Presley, Jerry Lewis, tantos outros aí. Então a televisão é maravilhosa. E o padre tem aqui a alegria de ter duas pessoas muito capacitadas para falar desses 73 anos da TV brasileira aqui no nosso país. Aqui do meu lado direito, eu tenho a honra de ter aqui o José Armando Vanucci, que ele é jornalista, gente, olha só. Atuou como produtor, redator, diretor, repórter, apresentador. Foi por 16 anos jurado lá no Troféu Imprensa, hein? O homem é fera, meu, vai pensar não, hein? Olha só, por 11 anos foi colunista do programa Todo Seu, programa que também apresentou nas ausências de Ronivon. Em 2017, o homem aqui, ó, foi contratado pela Globo para ser o redator final do Domingão do Faustão. E muitas outras atividades esse nosso querido Vanucci fez e faz, tá? Vanucci, muito boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Deus abençoe você. Amém. É uma alegria ter você aqui também. Alegria minha alegria minha. E juntamente com você... Esse é um amigo. Você trouxe um grande amigo aí que eu vou falar para vocês. É o Elmo Francoforte, é isso? Frankfort. Fazer biquinho. É? Francês. Gente, que ele é diretor do Museu da TV Brasileira, é isso mesmo? Isso mesmo. Ô Elmo, prazer, que seja muito bem-vindo aqui também na nossa Rede Vida e Televisão. E nesse programa Bendita Hora, né? Rapaziada, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. São dois grandes ícones que conhecem muito sobre a TV brasileira, a história da TV. E eu acho que seria legal um ping-pong aqui. Cara, quando entrou a TV no Brasil há 73 anos, que impacto, o que foi que para vocês, assim, foi mais impactante na história, né? Vocês são estudiosos da história, vocês são jovens também, são novos. Mas o que foi com a chegada da televisão, o que foi que mais ocasionou de interessante aqui no Brasil? Você sabe que eu acho que, quando eu olho a história da televisão, né, a estreia da TV, ela determinou o que é a nossa televisão até hoje. A televisão brasileira é a única TV do mundo que tem uma quantidade grande de programa ao vivo, que tem uma quantidade grande de apresentadores que improvisam. A gente vai aqui, ó, no olho. A gente não vai... Né? Quando você vai para a Europa, a TV é tudo muito ensaiada. Quando você vai para os Estados Unidos, mais ensaiado ainda. Puxa vida. E aqui a gente tem uma alma, porque a gente trouxe isso do rádio. A gente trouxe isso da possibilidade do improviso. Só para lembrar que a rádio começou primeiro aqui no Brasil do que a televisão. A rádio tem 100 anos. 100 anos. Então, essa influência, né, como o Vanucci está falando, foi vital para que essa espontaneidade, essa coisa que só nós temos,
colaborou muito por causa da rádio. E essa coisa do calor humano também. E eu lembro, o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, ele surgiu, a primeira presidente, ainda como era Pro-TV, né, era Vida Alves. E ela contava uma história que eu nunca esqueci. Eu falo, hoje em dia dizem do reality show, do Big Brother principalmente, né? Mas quando a televisão chegou, tinha aquela curiosidade. Onde é que vai ter câmera? Onde é que as coisas vão acontecer? Então eles tinham medo, por exemplo, de entrar num camarim que era compartilhado entre os artistas. Eu não sabia se lá ia ter uma câmera. Imagina que décadas e décadas depois é que seria o reality show. Mas essa coisa do calor humano, de serem amigos que faziam rádio, principalmente manhã e tarde, televisão à noite. Poxa, que legal. Então era viver, aliás, até hoje, né? A gente vive mais dentro dos estúdios das emissoras do que fora, às vezes até menos com a família. O Newton Travesso me contou uma vez, o Newton Travesso é um dos pioneiros da televisão, né? Ele inaugurou a Record, né? Sim. Ficou muitos anos na Record, depois fez Fantástico, novelas, né? Foi para Manchete. E o Newton fala que teve uma época que a mulher dele virou e ele falou assim, você faz favor de ficar alguns dias aqui em casa? Porque você só vem, toma banho e volta. Ele falou, não, é porque eu dirijo um programa de manhã, dirijo outro à tarde, outro à noite. E a hora que ela falou, não, por favor, vem, fica um pouquinho com a aqui, gente aqui, né, bem? Porque era essa coisa doida, assim, de emendar um programa no outro, uma paixão, uma... Olha aí, gente, tá vendo? O papo só tá esquentando, hein? A nossa equipe fez uma matéria no Museu da TV, e nós vamos acompanhar agora. Olha que legal aí, Das telas da TV Tupi para os dias atuais na Rede Vida de televisão. Hoje o meu convite para quem assiste o Bendita Hora é um passeio pelo Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Aqui você vai conhecer um pouco sobre o início desse veículo que nos fascina tanto. Vem comigo, pessoal! O Elmo tá aí e tá aqui. E vai contar pra gente um pouco do que tem nesse museu, que é a cara da TV brasileira. Elmo, bem-vindo aqui no Bendita Hora, bem-vindo na Rede Vida. Obrigado, um abraço pro Elmo que tá lá também. E são truques, né, o que hoje em dia é possível. Quando a televisão era ao vivo e o rádio também, era impossível estar, por exemplo, em 2 lugares ao mesmo tempo. Vamos mostrar mais novidades aqui no museu, coisas novas no acervo, porque de idade tem muito, né, Elmo? O que vocês apresentam de novo aqui? Porque tudo aqui começou lá com a Vida Alves, com os pioneiros, que eu trabalhei com ela por praticamente 20 anos, né, até ela falecer. E uma das novidades que chegaram há pouco tempo atrás, o que você acha que é isso aqui, Hugo? Olha, parece uma câmera fotográfica. Essa era uma câmera, uma Bolex, né? E essa câmera é de filme. Por quê? Porque como a televisão era ao vivo, era tudo feito em película. Então o jornalismo começou com uma câmera dessa. Isso aqui, nosso entorno, também pertenceu à Tupi, também é uma novidade no acervo, e é o primeiro videotape do país. Então, para fazer as primeiras gravações, portanto, depois que a televisão ela foi aos poucos deixando de ser ao vivo, eles utilizavam essa máquina. Tem uma lenda que não sabe se foram 200 ou 20 equipamentos, algo nesse sentido? Sim, o Chateaubriand, inclusive, ele acabou comprando muitos televisores e colocando em lugares estratégicos de São Paulo, para que as pessoas pudessem ver televisão. Era muito caro. É como eu disse, era o preço de um carro. E Hugo, também tem uma coisa que eu deixei essa vitrine aqui aberta, porque ela sempre está fechada para proteção, para te dar o troféu imprensa. Opa! Você não é o Silvio Santos, mas eu ganhei o troféu imprensa. Então, é uma versão original dele. Isso. E a gente tem outras versões de outros troféus, como o próprio troféu imprensa antes, que era uma águia, que é essa aqui. Visitas, vocês abriram recentemente as visitas, né? Isso. Ficou um tempo aí, principalmente por conta da pandemia, fechado. Aí ele se reestruturou como museu, né? Como MBR TV. E com esse núcleo Belas Artes, a gente tem as visitas agendadas pelo museudatv.com.br, que é o nosso portal. Elmo, prazer visitá-lo, prazer rever esse acervo que eu já conheço desde a época que eu fazia faculdade
e sempre aprendendo com você. Que fale um pouco mais agora pro pessoal lá no estúdio do Bendita, viu? Gente, Obrigado. tô voltando para aí. Obrigado. Até mais. Poxa, que bacana. Olha, gente, tá vendo? Um museu que vale a pena aí a gente conhecer, tá? Visitar, porque tem muita história lá. É que o nosso querido... Como é que pode, né? O Elmo tá aqui e tava lá, cara. Eu acho que essa evolução, a gente tava até falando aqui, o tamanho da grossura das fitas, né? Hoje é um chipzinho. Hoje é um chipzinho. Eu acho que a grande pergunta era essa daí. O que vocês viram que foi mais impressionante nesses 73 anos da evolução de mudanças na TV, na maneira de fazer a TV? Eu acho que hoje a tecnologia nos permite criar, a gente pode criar o que quiser na televisão. A história que você imaginar, bota no papel que alguma tecnologia, a gente vai criar uma novela na Lua, porque consegue trazer tudo isso, né? Eu acho que a tecnologia levou a nossa criatividade lá, né, para longe. Como né? é que é? Em custo bem menor. Ah, o custo hoje ficou bem menor Nossa. do que... Não, hoje em dia, entrar ao vivo é muito mais fácil também. Tem uma história que é do Vai Vai. Essa história você conhece bem. História do Vai Vai? Esses pioneiros me contaram que era o seguinte, era muito difícil você fechar link antes. Então, o que acontece? Link, para quem não sabe, você tem que direcionar a antena para que feche totalmente, né? A transmissão da onde a pessoa está gravando para a antena, da antena para a emissora, ou aí entra satélite, outras coisas. E era muito difícil. Então, eles ficavam tentando achar a melhor posição. Então, era vai para a direita, vai para a esquerda, vai, parou, até a hora que pegava o sinal. Só que o que hoje em dia é uma questão de 3, 4 segundos para apertar e chegar no ponto certo, às vezes demorava 3 horas. 3 horas, que coisa. Ou mais, né? No início da televisão, na Tupi, isso aí foi Newton Travesso também que me contou. Só tinha o transmissor na TV, né? Então, para fazer futebol, tinha que desmontar tirar as câmeras. A gente está com 3 câmeras aqui. Então, pegava, programa ao vivo no ar, começava a tirar as câmeras, né? Então, daqui a pouco a gente ficava com 2, com uma... O programa saía, levava todo o equipamento para o estádio, a TV saía do ar, porque você pegava o transmissor, levava no slide, né? Coisa, né? Tava slide, a gente ficava esperando aquele slide, aquela tela lá, ó, até dar tempo de montar o futebol do outro lado. E Poxa, interessante, né? Como foi mudando. E a parabólica também, ela também foi, acho que algo assim muito de grande, vamos dizer assim, de evidência, de mudança para a TV também. Nossa. A parabólica, não é? Unificou o Brasil, né? E aí você cria uma identidade nacional mesmo, né? Eu acho que a televisão tem um papel tão bonito, padre, que é fazer todo mundo ser igual, né? Quem é do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, centro-oeste, nós somos todos iguais. A TV une todos nós, né? E aí você começa a falar assim, pô, mas a cultura, eu tô aqui em São Paulo, mas o cara lá do Nordeste é a minha cultura também, né? Você começa, essa identidade nacional se constrói através da televisão, do satélite, da possibilidade de transmitir para todos os lugares e de todos os lugares. E, padre, você falou uma coisa que me fez lembrar uma memória, porque, por exemplo, aqui vocês fazem história também, sempre, todos os dias. E eu lembro, eu estava em Catalão, no interior de Goiás, e não tinha, nas fazendas, sítios, chácaras, não tinha televisão, mas tinha algumas parabólicas. E eu lembro, minha avó, ela nasceu lá, em Goiás, só que morava em São Paulo e de vez em quando ia visitar os nossos parentes lá. E ela era fiel espectadora da Rede Vida. Rede Vida televisão. E tinha o Terço Bizantino lá no princípio. Chegava no horário, e eu lembro até a parte do grafismo, que era bem peculiar, vamos dizer, para falar uma outra perante o que é hoje. E aí eu ficava imaginando, isso lá no final dos anos 90, eu falava, como isso tá chegando aqui? E com essa qualidade. Impressionante. Então, a gente até estava falando nos bastidores que a impressão que nós temos em São Paulo é São Paulo, Rio de Janeiro, mas... O Brasil, ele é tão extenso que o rádio e a televisão, eles ainda têm uma força gigantesca. Os dois ainda têm. E olha só, nós vamos ver também agora, esse papo está muito legal, agradável, né?
um VT com os bastidores do nosso Bendita Hora, hein? Nosso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí. Oi, padre, estou num lugar que eu acredito que o senhor conheça muito bem. Como vocês estão falando sobre a TV brasileira, a gente veio aqui mostrar um pouquinho dos bastidores deste programa. E para começar, eu vou falar com o diretor Rodolfo Zani. Tudo bem, Rodolfo? Me conta um pouquinho como que é dirigir esse programa, o Bendita Hora. É muito especial o Bendita Hora, porque ele surgiu num momento muito difícil. A gente estava começando a pandemia e nós precisávamos e queríamos levar um pouquinho de positividade para as pessoas. Eram assuntos muito pesados o dia todo, era muita tristeza. Então, junto com a direção, a gente desenvolveu um programa que a gente pudesse entrar na casa da pessoa com mais leveza. Mas a gente rala bastante, a produção trabalha bastante, todo mundo veste a camisa para que possa todo dia acontecer e entrar do jeitinho que entra na sua casa. Muito bem, é um programa muito amado pelos telespectadores, né? E como você falou, que a produção ajuda muito, trabalha muito. Vou chamar aqui o povo da produção para falar com vocês. É muito gostoso. Sim, falando em português bem claro. A gente se diverte muito, a gente ri bastante enquanto produz os vídeos, tendo as ideias. A gente sempre faz um trabalho super descontraído, mas ao mesmo tempo a gente leva bem a sério o que a gente está fazendo para levar algo bem bacana para o público de casa. Sim, é gratificante também a gente ver o resultado final, né? E aqui interagindo no ao vivo, né? Fazendo as coisas tudo acontecer. Então, ao mesmo tempo também uma adrenalina, né? Então é um misto de sensações. Então, muito legal entender como essa produção trabalha e como eles ficam felizes também de produzir esse conteúdo para vocês. E agora eu vou falar com a Mayara, que também faz parte da produção. Diga para mim, Mai, como que é trabalhar aqui no Bendita Hora? É muito curioso, porque em reuniões, a gente tem semanalmente reuniões para alinhar as pautas dos programas. E muitas vezes um colega dá uma sugestão, a gente, poxa, legal o assunto, e aí a gente vai estudando. Muitas vezes o que o telespectador assiste durante 1h10, a gente passa dias, semanas às vezes alinhando aquele assunto, e é um aprendizado tanto para quem está assistindo, para o telespectador, como para a gente. Então, para você que não sabe como que era feito esse programa que é entregue diariamente para vocês em casa, essa é uma parte da equipe que faz tudo isso funcionar. E agora voltamos com vocês, padre, aí no estúdio. Mas na verdade é aqui também, mas voltamos aí com o senhor. Tchau, tchau. Maravilha, maravilha. Eu acho que essa parte nossa aqui é a parte mais fácil, tá? Essa parte aqui a gente apresentar, sentar, conversar com vocês, porque merece aplauso, né? Vamos falar, essa produção aqui é espetacular. Trabalham muito os cameramans aí, ó. Mostra os cameramen aí, Barba, ó. Um mineiro, baita profissional. Barba 2 aí, ó, motoqueiro, mas o cara é fera no que faz. E mostra o Barba aqui, que é o que o padre conversa sempre com ele aqui, ó. Super inteligente, capaz. Então, assim, nós temos toda essa produção. Agora, vocês repararam uma coisa legal? Como mudou na televisão. A gente viu aqui alguns aspectos. A maioria jovens, aliás, todos jovens, muita gente trabalhando e muita tecnologia. Foi sempre assim? Eu acho que a televisão ela foi muito sisuda já. Né? Na hora que a gente vê esse VT, você vê assim, o pessoal brinca e traz... E é isso, porque hoje a televisão ela reflete, padre, o que nós somos. A nossa sociedade, hoje ela é menos sisuda do que antigamente. É verdade, né? é verdade. A gente mudou, a gente tem... Ainda bem. Né? Ainda bem. Mais descolados. Os jovens falam mais descolados. Mas é verdade, né? A gente olha de uma outra forma, né? Então, a televisão, ela reflete isso, né? E você ter uma produção, você ter esse gosto, essa vontade de trabalhar, essa vontade de levar alguma coisa, é única. É isso que faz o sucesso de um programa, é isso que dá a energia. Nada aqui aconteceria com o senhor se não tivesse atrás dessa energia. Eles que preparam todo mundo para baixo, é isso. O programa é a alma você sabe que o que eu acho mais legal, né? O que eu acho mais legal aqui é o seguinte, eu também estou aprendendo a fazer televisão, né? Eu sou um padre, eu nunca fiquei à frente de uma câmera, né?
Então, claro, a gente vai ficando mais descontraído, a gente vai pegando mais os trejeitos aqui. Mas eu sou muito irreverente, eu sou muito espontâneo. Claro, tomando os devidos cuidados, é claro. E eu gosto muito dessa questão da espontaneidade. Então, eu interajo muito com o Barba, sabe? E eu saio muito daquela coisa muito fechadinha na cara. Como é que é? Roteirizada. Eu acho que isso daí é um ganho que a televisão hoje também... não sei se todos os canais fazem isso, mas eu acho muito legal quando você pode ter, dentro de todo esse trabalho por trás, você só precisa ter um apresentador para trabalhar com essa coisa dinâmica, deixar esse negócio gostoso. Porque o povo de casa quer se sentir como se a gente estivesse em casa aqui, ó. Padre, a gente não falou descolado, nós somos descolados também. Os grandes comunicadores, na história da televisão, não seguiam o roteiro. Assim, os grandes apresentadores... Paulo Altran, Marlon Brando, esses caras todos. Mas eles trazem os improvisos deles. O improviso deles. Tem a história para contar, mas sai. Mas quando o senhor pega assim... Silvio Santos. Hebe Camargo. A Hebe Camargo dava um roteiro para ela. A Hebe dava uma olhada, tá bom. E ela ia no dela, porque ela ia aqui no olho, ela descobria um negocinho, ela percebia alguma coisa, puxava aquela história e aquilo encantava a gente. Faustão é assim, Gugu é assim. Claro, tem toda uma equipe atrás que prepara... Que já sabe como que eles são. Para poder improvisar. Para não dar nenhum tipo de percalço aí que possa trazer alguma, constrangimento. E do outro lado, quem está lá, que é verdade. Então, assim, não adianta você ter o roteiro mais bonito, aquele texto, não é você. As pessoas querem sentir você como eles querem junto com você ali. É isso. Nós temos uma pergunta no VT para os nossos convidados. Agora... é com eles também aí. Vamos analisar aí. As plataformas de streamings vão acabar com a TV? E aí, Elmo, o que você... Começando por você, cara. Vamos lá. Olha, se as pessoas acharem, inclusive os profissionais, que uma coisa é inimiga da outra, aí você pode decretar seu fim. Mas aí você pode fazer o que você quiser. Aí é o fim. Mas o início, um novo caminho, que a gente até estava conversando sobre isso, é você entender que a televisão tem o seu ponto, ela pode ter vamos dizer, um braço no streaming, sim, mas todo mundo tem seu espaço. Você precisa saber entender qual é, e o momento que a televisão está vivendo hoje é esse. A televisão, assim como no rádio nos anos 50 e nos anos 60, foi tentando descobrir o novo caminho dele perante a chegada da televisão, a televisão atualmente também está nesse caso. O rádio não chegou e falou assim, ela vai me matar. Muitos achavam. Sim. Mas a televisão foi encontrando o caminho dela, o rádio foi encontrando o caminho dele, e a internet está aí para achar esse caminho que vai ajudar os outros dois. E não atrapalhar. Então é saber. Interessante isso, né? E a gente estava até batendo esse papo ali no corredor. Sim. E você mesmo, né, Vanucci? Você comentou que você acredita que vai ajudar e está tendo uma mudança. Você até falou, explica um pouco desse lado regional, que você acha que nunca vai acabar. Porque eu acho que assim, a televisão, ela é conversa, né? Eu tive um grande mestre no jornalismo, que foi o Fernando Vieira de Mello, que foi o grande gênio do jornalismo, do radiojornalismo brasileiro. E ele falava assim, um dia a gente vai ligar o rádio e o rádio vai falar, você está saindo da sua casa, vai levar 1 hora para chegar no trabalho, pegue tal avenida, faça tal avenida. A gente tem um aplicativo que faz isso. Hoje o aplicativo faz. Faz isso. Mas chegou a essa realidade. Chegou. Então, e eu acho que assim, é essa conversa. A televisão é uma conversa. Então, a gente precisa se ver, né? Então, quem é de Campinas quer ver a sua... Óbvio que existem os programas nacionais, mas ele quer se ver lá também. Então, eu acho que nada vai substituir a TV. Nós somos um país pobre. Então, na hora que fala assim, eu vou precisar ficar pagando tanto streaming, a televisão chega de graça na minha casa. Pronto. Isso aí já é uma resposta de muitos, né? E aí, assim, e na hora que você olha o streaming, o que o streaming faz? É a televisão. Porque oferece novela, filme, série, que aí o descolado fala, não, eu assisto aqui, ó. Mas eu posso assistir aqui, posso assistir naquela tela, posso assistir num tablet, posso assistir
Mas o produto é o mesmo, é audiovisual, é televisão. Legal. As novelas são uma paixão do povo brasileiro. Sim, sempre foi, né? Vamos acompanhar agora esse VT aí. Dá uma olhadinha. Enquanto os Estados Unidos têm suas séries e a Coreia do Sul tem seus doramas, o Brasil é craque em fazer novelas marcantes e com histórias que nos prendem. E esse talento não é algo novo. Desde o início da televisão no Brasil, nós brasileiros temos a manha de criar novelas e a paixão em assisti-las. Por isso, vamos relembrar de algumas. Em 1970, vem o folhetim Irmãos Coragem. A novela contava a história dos irmãos João, Jerônimo e Duda, moradores da cidade de Coroado, que lutam por justiça e liberdade contra a opressão do coronel Pedro Barros. A novela contava com Tarcísio Meira, Cláudio Marzo e Cláudio Cavalcante nos papéis dos irmãos. Na mesma década, a novela Escrava Isaura foi ao ar, sendo uma adaptação do romance de mesmo nome. Nela, conhecemos a escrava branca Isaura, que busca saber a identidade de seu pai, além de tentar se livrar das crueldades de seu senhor Leôncio. A novela alcançou fama internacional, sendo vendida para centenas de países, e apresentou a atriz Lucélia Santos como protagonista. Há também a icônica Dancing Days, que contava com Sônia Braga e Glória Pires. A novela tinha foco em um triângulo, com a protagonista Júlia tentando se reaproximar da filha Marisa após sair da prisão. Porém, a irmã de Júlia e tutora de Marisa, Yolanda, não aprova e sempre cria obstáculos para que a aproximação dê errado. Em 1985, Roque Santeiro dava o ar de sua graça, contando a história da cidade de Asa Branca, que lucra com a falsa história de Roque Santeiro, que teria morrido protegendo a população. Entretanto, Roque está vivo e prestes a desmentir tudo. Os atores José Wilker, Lima Duarte e Regina Duarte eram os grandes destaques. O Folhetim das 8 Vale Tudo trouxe temas políticos às novelas em 1988, em um momento que a democracia era algo recente no Brasil, falando sobre a corrupção e falta de ética na sociedade. Além da trama da protagonista Raquel, a novela ainda entregou a vilã Odete Reutemann, vivida por Beatriz Segal, e deixando a dúvida nos telespectadores: quem matou Odete Reutemann? Indo para a década de 1990, a novela O Rei do Gado, de 1996, contava sobre a rivalidade entre as famílias Medzenga e Berdinazzi. Mas nem mesmo o ódio das famílias impediu o romance de dois dos filhos, que juntos tiveram Bruno, o protagonista da história, que se torna um rico fazendeiro. Tamanho foi o sucesso da novela, que vira e mexe ela é reprisada durante as tardes da TV Globo. No ano de 1997, ia ao ar o Folhetim Por Amor, em que conhecíamos a história de Helena e Eduarda, mãe e filha que acabavam engravidando no mesmo período. Porém, o bebê de Eduarda acaba falecendo, e para que a filha não soubesse, Helena troca os bebês e esconde esse fato de todos, inclusive da própria filha. Na vida real, as atrizes Regina e Gabriela Duarte também são mãe e filha. Na virada do milênio, no ano 2000, estreava O Cravo e a Rosa, contando a história do hilário casal Petrúquio, vivido por Eduardo Moscovis, e Catarina, vivida por Adriana Esteves. Ambos viviam discutindo, mas na verdade se amavam muito, mesmo que não quisessem assumir. Esta é outra novela que foi muitas vezes reprisada devido ao seu sucesso. Em 2004, Senhora do Destino brilhava com a história da retirante Maria do Carmo, que buscava por sua filha Lindalva, sequestrada ainda bebê. Apesar da história impactante, a graça mesmo estava na vilã Nazaré Tedesco, vivida por Renata Sorrá, que apesar das maldades, arrancava risos do público. Por fim, em 2012, o folhetim Avenida Brasil marcava a vida do brasileiro. Na trama, a personagem Rita buscava por vingança contra sua madrasta Carminha, que a abandonou no lixão após a morte do pai da menina. Carminha foi outra grande vilã que conquistou o Brasil com seu ar louco e seus bordões. Mesmo
falando de muitas novelas, sabemos que outras grandes obras ficaram de fora. Apesar disso, vimos perfeitamente como as novelas permanecem sendo importantes em nossa cultura com o passar dos anos. As novelas marcaram muito mesmo. E assim, também acho que é legal a gente fazer um levante das novelas, porque eram tempos diferentes, né? Essa novela começou dos anos 70 para cá, foi tendo toda uma evolução no comportamento das famílias, da sociedade. A maioria das pessoas trabalhavam em horários mais fixos e à noite eram os horários mais liberados, chamado horário nobre, onde a maioria das pessoas estavam em casa. E nós não tínhamos hoje esses entretenimentos tamanho, né, uma noite como tem hoje, que cada um busca o que lhe agrada. Antigamente era a coisa mais levada assim, uma novela. Então a novela fez muito sucesso, porque era como se contasse a história, um pouco da nossa cultura. Você até deu aquela deixa aqui, eu achei super legal, da literatura brasileira, que... A gente adaptou tanta obra importante, padre, da literatura brasileira para as novelas. A gente levou para a grande massa essa literatura, um Jorge Amado, todos esses caras que você tira do livro e você acaba estimulando. Uma vez a Maria Adelaide Amaral, ela me contou que ela estava num táxi, eu acho que era JK, se eu não me engano, a minissérie que estava no ar dela. Sim. E aí ela estava no táxi, aí o taxista falou, pô, e a senhora trabalha com o que? Ela falou, eu trabalho em televisão. Ele falou, pô, eu tô assistindo essa minissérie JK, mas que coisa boa aquilo, né? Porque a gente conhece a história do Brasil, e aí tem uns romances, olha, queria saber quem faz isso. E ela ficou quietinha, mas saiu dali com um orgulho, porque ela falou, cumpri meu papel, de levar a história brasileira com entretenimento e mostrar o que era aquele período, né? Então a gente consegue fazer isso, né? O Benedito Rui Barbosa, quando traz Renascer, Rei do Gado, ele traz a identidade brasileira ali, ele traz assuntos polêmicos também, né? Necessários. É isso que eu ia falar sobre a questão educativa que a televisão tem para ajudar na escola, incentivando a literatura, incentivando a história, geografia. E uma novela que, assim, há pouco tempo atrás, no remake dela, fez mais justiça ao texto dele, no sentido das pessoas olharem e falarem, não foi a nudez que deu audiência, mas sim a trama, o misticismo, foi Pantanal. Porque na geração de 90, a versão da Manchete, muita gente fala, não, foi a nudez. Não é. E não foi. Você ter o Velho do Rio, a Juma que virava onça, essa coisa do segredo, do mistério, e mostrar também a própria natureza, isso não tem preço. O Brasil precisa se ver. Você está falando isso, eu estava lembrando aqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Que foi aquela primeira versão, que foi da minha geração, que eu era criança, né? Que mostrava o folclore nosso de Monteiro Lobato, que você tirava das cartilhazinhas lá da escola, e a gente trazia para cá, a questão da cuca, da mula sem cabeça, Saci Pererê, que é a nossa cultura brasileira, não é? E que foi uma série maravilhosa, que marcou tanto também. Então, realmente, traz também que não é só a nudez, a história, os costumes do Brasil, realmente foram muito marcantes. E a TV, quando a gente busca na lembrança, qual foi a novela que lembrou? Você sempre vai pegar pela história e não necessariamente pela nudez ou pelo alguma coisa polêmica, mas por aquilo que te emocionou. Quem matou o Odete Roitman, que foi uma coisa assim estrondosa, não é? Rock Santeiro. Agora, padre, eu lembro, eu entrevistei o Benedito Rui Barbosa para o livro que eu escrevi com o Flávio Rico, que é a biografia da televisão brasileira. E aí ele começou a contar e eu falei assim, Benedito, como é que você começou a escrever novela? Ele falou, você tem um tempo? Eu falei, temos. Então, aí ele volta, a resposta levou 1 hora, como ele começou a escrever novela, porque ele volta na infância dele, o que ele viveu com o pai, o que ele viveu com a mãe. E aí, quando você olha a obra dele, você fala assim, ele sempre está falando da relação pai e filho, em todas as obras. Poxa, que coisa. Ele fala da relação da família, né? Porque é o pai, o filho e a mãe, como que essa família se constrói. Em todas as obras dele, eu até me arrepio quando falo, porque você começa... E aí ele vai nessa 1 hora de... dele no interior. A infância no interior, ele busca tudo isso, essa bagagem. E aí ele fala assim, e para cada história, eu tirava férias e ia viajar pelo Brasil.
Aí eu parava lá na região do Cacau e me contava, tem um cara que é assim. Eu ia lá na casa dele, batia na porta, conversava com o cara e trazia isso para dentro. Tem uma lenda tal. Eu ia conhecer e trazia isso para isso. Que bacana. Gente, olha só, que gostoso, né? 73 anos da TV brasileira, que a gente já viu tantas coisas boas. Também vimos coisas que não foram boas, mas marcou para nós a nossa literatura, a nossa história, grandes personagens. E que bom que estamos aqui falando sobre isso e encerrando o nosso programa dizendo que a internet, o streaming, nada isso, tudo isso vai cooperar para que a TV continue e vai continuar, eu creio nisso, ajudando muita gente. Eu agradeço aqui, Vanucci. Eu que agradeço. Pô, que pena que o nosso tempo acabou. Elmo. Eu que agradeço. Vamos lá visitar o nosso querido Museu da TV. É isso aí, aguardo todos vocês. Que legal. Eu agradeço muito, gente. E assim a gente encerra mais um programa, não é? Com esses rapazes maravilhosos aqui, contando um pouco da história da TV brasileira. Final de semana tá aí. Eu te espero no domingo. Que Deus abençoe você por intercessão da Virgem Mãe Maria. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tamo juntos. Olha aí, ó.